espero que estejam todos bem. A professora vem aqui para ajudar-vos a resolver o exercício que foi deixado na grelha anterior como tarefa. O exercício fala sobre uma conduta em que tem dois tubos com a mesma área de secção, na qual tem uma rolha de um lado e outra está destapado. Então, qual é a intenção? É verificar qual é a pressão que se deve fazer para retirar aquela rolha do sítio onde está e, em seguida, resolver o restante dos exercícios. Vamos à prática. Tendo em conta a figura que está na vossa página 263 do manual, diz que está representado um tubo cilíndrico com 4 centímetros de diâmetro. Logo, se o tubo tem 4 centímetros de diâmetro, nós temos que converter esses centímetros em metros. Isso já é sabido por vocês, que vai dar 0,04 metros. É só fazer a conversão. Fechado numa das extremidades por uma rolha que pode ser removida. Requer a aplicação de uma força mínima de intensidade de 6,28 newtons. Esta força de 6,28 newtons também pode ser considerada a força de peso, que é a força que vai fazer com que a rolha saia do sítio onde está. O primeiro ponto pede para calcular a pressão exercida no fundo do tubo. Então, para calcular a pressão exercida no fundo do tubo, nós precisamos conhecer a expressão que nos dá essa equação. A pressão é dada pela letra P, vocês já conhecem. Conhecendo a pressão atmosférica, que é igual a 1 expoente 10 pascais, e também a densidade da água, podem escrever água ou H2O, não tem problema, é 1 expoente 3 quilogramas por metro cúbico, convertendo aquele valor que está ali. Também podemos escrever apenas 1000 quilogramas por metro cúbico. Vamos calcular o que o exercício nos pede. A professora aqui põe fórmula de substituição de valores porque é um exercício com resolução e equações ao mesmo tempo. Vocês já conhecem a metodologia. Então, é uma equação praticamente direta. Então, é só, basicamente, pegar na fórmula e substituir os valores. Então, qual é a pressão exercida nesse tubo, tendo em conta os dados que nos foram fornecidos? Nós temos a pressão inicial, pode ser considerada a pressão, que é a pressão atmosférica, é dada por 1 expoente 5, pascais, mais a densidade da água, que é dada por este valor, que é 1 expoente 3 kg por metro cúbico. Já disse, também podem usar apenas 1000 kg por metro cúbico. A gravidade, podem usar o 10 ou 9,8. Eu uso 10 para ser um valor mais exato, vezes 1 metro. Este 1 metro é a altura que não está no enunciado do exercício, mas está na figura. Vocês podem visualizar na figura. Esta altura é a altura do nível da água. Calculando todos esses elementos que estão na expressão anterior, vamos obter 1,1 vezes 10 elevado a 5 pascais. Então, aqui conseguimos ver que a pressão que está a ser feita no tubo é de 1,1 expoente 5 pascais. Basicamente, é muito aproximada à pressão atmosférica. Ok, passando para o segundo exercício. No segundo exercício, diz-nos para calcular a altura da água que deve ser adicionada ao tubo para se conseguir remover a rolha. Ou seja, se vocês repararem na figura 1.25, notam que existe ali uma altura da água que deve ser adicionada o líquido, aqui é a água, para a rolha sair na extremidade B. Para que isso aconteça, que quantidade de água nós devemos adicionar? Então, vamos utilizar as expressões que nós já conhecemos. Os dados que nós temos, que é o diâmetro,
é igual a 0,04 metros, nós vamos precisar calcular o raio. E o raio nós sabemos que é igual ao diâmetro na razão de 2 e vamos obter 0,02 metros. A secção 1 nós não conhecemos, a secção 2 também não conhecemos e no exercício nós vemos que elas são iguais, obtendo apenas a secção ou área, podemos chamar também por área. De acordo com a lei de Pascal, que diz que quando a força 1 na razão da força 2 é igual à área 1 na razão da área 2. Como a área vai ser igual a 1 igual a 2, porque o tamanho do tubo, ou o diâmetro do tubo é o mesmo dos dois lados, logo a força 1 vai ser igual à força 2. O que podemos concluir que esta força também é exatamente o peso da própria água que está no tubo, fazendo com que este peso, podemos considerar peso da água, seja igual também a 6,28, conforme está no enunciado do exercício. Sendo P, que é o peso, igual à massa vezes a gravidade, vamos considerar isto a equação 1. A densidade, já sabemos que a densidade é dada pela letra ρ, igual a massa na razão do volume. Também a densidade também pode ser conhecida como massa volúmica, por ser massa na razão do volume. Vamos isolar a massa nessa expressão e vamos obter a densidade vezes o volume, porque o volume está a dividir, vai passar para o outro membro a multiplicar, não é? Substituindo esta expressão na expressão 1, vamos conseguir obter peso igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Sendo assim, nós sabemos, já viram que volume também pode ser dado pela expressão da área vezes a altura. E substituindo nesta equação, na equação acima, vamos obter que o peso vai ser igual a densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade. E vamos obter assim uma equação 2. Obtendo a equação 2 e conhecendo a expressão da área, vamos substituir também na equação 2 o valor final. Então, sabendo que a área é igual a π vezes r ao quadrado, e π é 3,14, o raio, já encontramos, é 0,02 metros, tudo ao quadrado, vamos obter um valor de 1,256 vezes 10 elevado a menos 3, o metro continua ao quadrado. No entanto, vamos substituir o valor da área na expressão número 2. Obtivemos assim o valor da área, que é este que está aqui sublinhado a vermelho, e vamos substituir o valor, a altura nesta expressão, que é a expressão número 2. Sendo assim, isolando a altura, a expressão vai ficar, isso já é o vosso domínio, a professora vai pôr apenas a forma isolada, fica peso, como vocês sabem, o peso está no outro membro, pondo a densidade da área e a gravidade no membro contrário, se está a multiplicar, vai passar a dividir. Então, logo vai ser peso na razão da densidade vezes a área
vezes a gravidade. Vamos isolar a altura por quê? Pode ser que vocês já tenham se perdido no conteúdo. Estamos a isolar a altura porque pede para calcular a altura necessária para que se ponha uma certa quantidade de água para fazer com que a rolha salte do outro lado. Isso é a mesma coisa que criar uma pressão. Assim, nós vamos substituir o valor. O peso é igual a 6,28 newtons. A densidade é dada por 1 expoente 3 quilogramas por metro cúbico, vezes a área, encontramos 1,256 expoente menos 3 metros cúbicos, vezes a gravidade, que pode ser dada por 10 ou por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Calculando o valor da altura, vamos ver que vamos obter 6,28 newtons, não é calculado, e na parte inferior temos 12,56 quilogramas vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Isso vai nos dar um valor de altura equivalente a 0,5 metros. Sendo assim, conseguimos ver que se nós isolarmos a parte, só para vocês saberem de onde é que saiu o metro, Newton por quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, que é o que nós temos ali na unidade, é igual, o Newton já sabemos que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E aqui embaixo nós temos o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas este quilograma está ao quadrado. Logo, nós vamos simplificar este total apenas, e aqui sobra 1. Este simplifica por este e este por este. Como este valor está aqui no denominador, ele vai passar para o numerador a multiplicar, obtendo assim apenas o metro. Aqui tem um traço de fração, por isso ele fica a multiplicar no numerador, usando as técnicas que vocês já aprenderam. Sendo assim, concluímos que a altura que nós precisamos aumentar a água para que a rolha saia no lado oposto, na secção 2, vai ser de 0,5 metros. Isso vai fazer com que a pressão aumente e daí a rolha consiga sair. Ok, meninos, espero que tenha conseguido esclarecer o primeiro e o segundo exercício, que foi deixado como tarefa. Em casa, vocês vão resolver a parte 3 e 4 do mesmo exercício, que é a conclusão do próprio exercício. Só para lembrar que o exercício primeiro pediu-nos para calcular qual era a pressão que estava a ser feita sobre esse líquido, que é a água, em relação à área de secção que nos foi dada e à força que nos foi dada. E a segunda parte pediu-nos para calcular qual era a quantidade de água ou altura de água que devíamos injetar no tubo para que a rolha saísse do outro lado. Então, vimos que bastava apenas aumentar 0,5 metros de água na secção 1 para que a rolha saísse da secção 2. Espero que tenha-vos feito entendido o exercício e até a próxima aula.